seleção brasileira, de alguma maneira, tá te empolgando com a chegada de Ancelotti? Ó, eu sou ainda, pelo menos ainda, um Pacheco, né? Sim. Especialmente em Copa do Mundo. Eu quero que ganhe, quando ele tá representando o Brasil, eu fico realmente bem mais conectado com a seleção brasileira, por mais esforço que a seleção brasileira faça para eu me desconectar dela. Mas a chegada do Ancelotti, Pedro, ela não traz um contexto de empolgação, não. Ela traz um certo alívio. Uma sensação de que as coisas podem se aproximar de uma normalidade. Porque era uma seleção brasileira fora de esquadro, velho. O que estava acontecendo com a seleção brasileira, com o Fernando Diniz treinando o Brasil e Fluminense, com o Ramon Menezes de interino, aí o Dorival Júnior, velho, meu Deus do céu, que coisa terrível. Com a gestão do próprio Edinaldo Rodrigues naquele momento, ali era tudo muito fora de sintonia, né, com o que a gente acostumou a ver a seleção brasileira. E isso fez com que a chegada do Ancelotti ele fosse basicamente assim, ó, ok, vamos botar um pouquinho de ordem na casa e começar um trabalho com um mínimo de organização. Agora sim, isso quando é mais época de Copa do Mundo, eu me conecto mais. Quando não é eliminatória, o Brasil não se classifica se não quiser. Com todo respeito, né? A eliminatória da Copa Sul-Americana. Lembrando que a frase, com todo respeito, né? Ela precede ou sucede uma ofensa. Precede uma pancada. Ou precede ou sucede uma ofensa. No caso, foi uma sucessão. Então, isso faz com que eu me conecte mais na época da Copa do Mundo. Mas, vou dizer pra você, viu? É difícil para quem é do Nordeste, para quem tem aquele senso crítico um pouco mais apurado, ficar se conectando com a seleção brasileira. Não é fácil, não. Bom gancho. Bom gancho. Fácil, sabe por quê? Porque a gente, hoje, um dos nossos principais temas é com relação a esses nomes de atletas que saíram para essa pré-convocação, né, do Carlo Ancelotti. E me estranha o fato de não ter jogadores do Nordeste sendo minimamente observados. Sim. Porque a lista de 23, ela é difícil de fazer para qualquer um. Isso. Para qualquer um, certo? Para qualquer treinador. Para Dorival, vai ter sempre alguém que faltou. Para Carlo Ancelotti, até porque a lista é feita por quem? Uma pessoa só. Não é a sua lista, não é a minha, não é a de vocês que estão aqui com a gente. 200 milhões de técnicos. De mais até agora. É de Ancelotti. Agora, o que deixa a gente indignado é que a gente vê talentos jogando no Nordeste e a gente pode trazer isso para o Bahia, que é o quarto, podendo ser o virtual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e nem sequer nomes são mencionados em uma lista. É claro que quando a gente vai olhar para um Ceará, para um Vitória, para um Sport, para um Fortaleza hoje, fica difícil a gente dizer assim, fulano de tal tinha que estar na seleção. Sim. Não dá. Ponto. Sim, é difícil. Mas espera aí. Olhando o Bahia, e não é um corporativismo regional nem local, a gente vê jogadores que, por que não? E quando a gente faz essa pergunta por que não, não é só porque a gente está olhando para aquele determinado jogador e dizendo que ele tem nível de seleção. É baseado também, Cássio, na comparação com atletas que estão sendo colocados. Chamados. Perfeitamente. Então, velho, por exemplo, você sabe quem é Marco Antônio, volante do São Paulo? Conheci nesse Brasileirão, basicamente. Já Ele foi fez Palácio, o quê? já foi. Ele fez o quê? Eu vi o jogo dele contra o Vitória. Mas ele fez o quê? Joga no São Paulo. Nasceu no São Paulo. Tá no São Paulo. Tá no São Paulo. Tá no São É Paulo. o que ele fez, isso. Né? Ele tá no São Paulo. E aí, sem brincadeira nenhuma, por que não Caio Alexandre? 2 jogadores de meio campo, 2 volantes, um mais marcador, um mais armador. Mas por que não? A gente ainda vai falar de um nome que, pra mim, dada a falta de... É inacreditável. É inacreditável não estar sendo lembrado. Que é Luciano Juba. Lembraram do Kaique do Cruzeiro, não lembraram do Luciano Juba do Bahia. Que, por sinal, eu vi ontem, o Kaique, pela primeira vez. Que é bom jogador, tá? Ok, mas pera aí, pô. Mas o Juba tá fazendo mais que ele já há mais tempo. E aí, quando você vê uma desconexão da seleção com a realidade do que acontece no país, no futebol brasileiro, tá aí vários exemplos. Vários exemplos. O que é que tem de apelo hoje para o nordestino sintonizar nesses 2 últimos jogos aí das eliminatórias, contra 2 sacos de pancada, contra Chile e Bolívia, que são os 2 últimos jogos do Brasil, para ver quem, para assistir quem. Aí antes,
a convocação, que era motivo de orgulho para um torcedor ter um jogador do time dele na seleção, para ele acompanhar, porque o cara que está representando o time dele, muitos, e antes a questão era até de calendário, que a galera não queria que fosse convocada por conta de calendário, hoje não quer, sabe por quê? Não atrapalha meu parangolé, não quero que viaje, inclusive, não quero que venda, deixa aqui quietinho, não quero que ninguém observe. Mas, velho, a rigor do que a gente tem como orgulho de ser a maior seleção do mundo, o pentacampeão do mundo, também é nutro desse sentimento pachequista com relação à seleção, pelo menos ainda. A gente cria uma antipatia à seleção brasileira. Cria. E veja, eu vou dizer a você, Pedro, que hoje exatamente, eu fico até aliviado que nomes como Caio Alexandre e Luciano Juba não tenham sido colocados na pré-lista. Porque eu estou falando isso sob o viés de quem está acompanhando o Bahia de perto e torcendo pelo sucesso do Bahia. E como o Bahia vai ficar em atividade nas datas FIFA, porque tem muito jogo atrasado, tanto do brasileiro, ainda tem Copa do Nordeste para cumprir, caso passe pelo Ceará, evidentemente, né? Senão aí já vai abrir a agenda, mas tem jogo de Campeonato Brasileiro, o Bahia pode entrar em campo desfalcado e dos jogadores fundamentais. Mas já passou da hora da seleção brasileira, da CBF, acabar com essa descaração, que é a convocação. Perfeito. Parar de mercantilizar a convocação. Parar de tratar as pessoas que olham para o futebol brasileiro como pessoas de menor capacidade cognitiva. Você colocar o Paulo Henrique, que outro dia eu chamei a atenção positivamente, tá? Eu falei. Moraes tá dizendo aqui, lembraram de PH do Vasco. Isso. Gilberto é 1 milhão de vezes melhor. Eu acho que é assim, quando você fala do PH e os jogadores do Bahia, até entendo, o PH é mais novo, o PH ele tá num processo de crescimento. Sim. Né? Eu vi jogos do Vasco que eu gostei. Mas caramba, já chamaram o Alisson e não chamaram o Caio Alexandre. O Alisson para fazer a função de cabeça de área e não chamaram o Caio Alexandre. Lucas... A gente lembra do Bebeto, tetracampeão, baiano, jogando num Vitória que tinha um senhor investimento, e o Bebeto dizendo, o Zagallo pediu para ir pro Botafogo para poder ser convocado. Por que poder ser convocado? É seleção do Sudeste ou é seleção brasileira? Pois é. É de onde essa seleção? Então eu vou dizer um negócio para você, Pedro, no duro. Se o povo aqui da região Nordeste, do Norte, de acho que for do Sul, se emputecer com a seleção brasileira e tacar o exploda-se, eu não vou achar errado, não. Porque essa convocação é uma convocação descarada. É descarada. E aí, é mercadológica. Mercadológica. É uma negociação. Mercantilista ela sempre foi. Hoje ela tá mercadológica. E ela é uma negociação. Ah, tá dizendo que... Não, é uma negociação. Você não convoca à toa só jogador dos principais clubes do país, não? Claro que não. Fora aquelas épocas em que tinha convocação, caiu um cara de paraquedas. Ismaili do Shakhtar. O Afonso Alves. Do Herevin da Aí Holanda. O Jadson aparece, depois some e é vendido logo depois. Aí, meu irmão, ó, já é parte desse processo. É tudo dentro do mesmo bolo da descaração, sabe? Quando você olha... Só que o problema é quando essa descaração ela não consegue se sustentar. Quando ela é tão descarada a ponto da própria descaração não se sustentar. O critério tá tão bizarro pra privilegiar. É o famoso escolhas pelos motivos errados. Sim. Pra privilegiar as escolhas dos motivos errados. Que tá expondo de maneira assim... Agora, evidentemente, as pessoas que detêm a maioria da narrativa, né? Da comunicação esportiva, elas não vão se incomodar, elas não sentem isso. Porque tá lá. Tá lá. Porque tá lá. Elas não sentem, quem sente somos nós. E Lucas Castro tá aqui dizendo, a posição de Caio Alexandre é muito disputada na seleção, Pedrão. Beleza, isso, não tô dizendo pra ele ser convocado. Mas que porra Marco Antônio do São Paulo tá fazendo na pré-lista? O que é que Alisson foi fazer na pré-lista? Eu tô falando da pré-lista. Não essa agora, mas na lista, na outra lista. Dos 23. Porque evidentemente que aí um jogador que tá na Europa, né, vai ter uma predileção para o treinador. Ok, faz parte aí também do jogo. Aí isso, dá pra entender. Normal. Mas o que a gente fala... Você trabalha com quem você confia, da falta é normal. de lembrança. Exato. É da falta de lembrança de dizer, ó, também tô olhando aqui. Pedro, aqui, a gente sabe? não tá tirando isso da nossa cachola, não. Até porque isso não é de Bebeto agora. verbalizou, gente, e verbalizou rindo. Vou ter que ir pro Botafogo. Verbalizou 98, isso rindo. 97. Foi, de 97 para 98. Ele teve que sair para ir pro Botafogo. E isso não foi velado, não. Não. Foi matéria de jornal. Ele inclusive, ele jogou uma barbaridade. Eliminou o Botafogo da Copa do Brasil naquele ano, 97. Em Caio Martins, dando 3x0. Era jogo único, deu 3x0 lá. Aliás, não era nem jogo único, era ir de volta, mas se você ganhasse por mais de... por 3 gols de diferença, dois gols. eliminava. Vitória deu 3x0, acabou o Botafogo.
Aí, naquele dia, né, vai de seleção, não sei o que, aquela coisa, não, vai ter que ir pro Botafogo pra jogar na seleção. Então a gente não tá aqui fazendo um recorte necessariamente pontual. Isso é histórico. Isso é histórico. Só que à medida que as coisas vão mudando no futebol do Nordeste e algumas forças vão prevalecendo também fora do eixo Rio-São Paulo, esses critérios, se eles não forem evoluindo na seleção brasileira, essa descaração da convocação vai ficar mais exposta. Diego Souza foi um parto para ser convocado pelo Sport em 17. 1000 aparelhos conectados Que massa. em 15 minutos de live. Obrigado a cada um Muito de vocês. obrigado a viu, cada um galera? de vocês. O Leomar, quando foi convocado, Também foi um negócio assim que fugiu de todos os padrões. e veja, teve gente dizendo que foi uma negociação, pô. É. O Leão era Que técnico. o Luciano Bivar, Isso. técnico do Sport, teria mexido seus pauzinhos, pra assim por dizer, pra poder colocar Leomar na convocação. Leão, que tinha treinado o Sport, foi treinar o Brasil logo depois, e aí conhecia Leomar, era jogador de confiança dele, aí Leomar foi mal pra caramba na seleção Isso. também, enfim. Mas o último jogador, Cássio, que saiu de um clube nordestino para uma seleção profissional, para a principal, foi Diego Souza em 2007. 17. Porque houve 17 pelo Sport. Foi 17 ou Foi 2000? 17. 17. Não, 17. 2017. Porque também foi um clamor nacional de um cara que tava jogando no esporte algo que, meu irmão, ele jogou bem no Fluminense, jogou bem no Flamengo, mas no esporte... Absurdo. Foi um absurdo o que Jogou ele jogou. Jogou muita bola também no Palmeiras, mas no esporte... E como centroavante. Isso. E como centroavante E no aí esporte. virou ali uma lacuna de centroavante e ele acabou sendo convocado. E antes disso, tinha sido o Dudu Cearense no Vitória em 2001 para a Copa isso. das Confederações. 2003. Para a Copa das Confederações. E antes disso, 91, com o Luiz Henrique, Luiz Henrique do do Bahia. Não teve Leomar, 2001 no Sport. Veio antes do Leomar. Isso, e depois, Luiz Henrique, início da década de 90. o último jogador do Bahia a ser convocado diretamente para a seleção foi Luiz Henrique. Se a gente Então, assim, conta nos dedos, cara, falando de 30 anos. 30 anos. 34 anos, 91 que a gente citou pra cá. Sim. A gente contou no dedo 4 Por convocações. exemplo, o Bahia foi campeão brasileiro em 88. Como é que a base da seleção de 89 e 90 não tinha jogadores do Bahia? Pois é, a Charles foi aquele parto, o Bobô uma vez ou outra convocado, Zé Carlos uma vez ou outra convocado. E outra pessoa tá fazendo um favor, tá? Pois é, Mas ó, tem isso. um cala-boca. E não é uma questão de cala-boca, velho. É que, vamos lá. Quem é o lateral esquerdo hoje da seleção brasileira? Arana? Alexandro? Alexandro? Como é aquele sacana lá da Inter de Milão? O Carlos Augusto? Que é horroroso. Velho, Juba tá aí. E é brasileiro, né? Daqui a pouco vão Porque vão dizer que Juba... pra você ter vou ideia... escalar Danilo lá Não, de novo. ei, com todo respeito Lá vai, com todo respeito, já sabe, tira as crianças da sala. aos nossos colegas, né, jornalistas que cometeram um ato falho, ok, pode acontecer. Os caras, ao invés de olhar pro Nordeste, quiseram convocar um argentino. Lembra que eles disseram que eles queriam botar Bernabé na seleção? Né? Não, Bernabé do Inter, tá aí, convoca. Aí ficou aquele, né? Porque Bernabé não é um sobrenome, não é um sobrenome tão gringo. Ele não é fica, Garcia. ele não é um Rodrigues, um Tagliafico, que é a lateral esquerdo durante muitos anos da Argentina. Os caras queriam convocar Bernabé, pô. Então, como você falou, é tão intrínseco a eles que... estrutural. Não é do Inter, então... É do Inter, vai. É do Inter. É gaúcho, gaúcho. O Brasil começa em Minas Gerais e vai até o Rio Grande do Sul. É ali que tá o Brasil da seleção brasileira. Então, meu irmão, daqui a pouco, estamos falando de Piquerez, daqui a pouco vamos convocar Piquerez. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, uma das coisas que o Sami Chaldi, inclusive, que vem do norte do país, mas não vou esperar grande coisa, porque o Adinaldo Rodrigues era da Bahia, né? É que possa entender que quando a gente fala de Brasil, é o Brasil todo, né? Então, se tiver um jogador se destacando fora do eixo do sul e do sudeste, ele precisa ser considerado. Isso não acontece na Inglaterra, isso acontece em todos os outros países. No Brasil, não. No Brasil você tem essa casta também nisso. É impressionante. O Brasil adora um privilégio. É um negócio sério. Vamos lá. Neymar pode voltar justíssimo. à seleção após quase 2 anos. Veja os nomes da pré-lista de Ancelotti. Vamos lá. Vamos descer logo pra lista aí, porque é o seguinte. Brasão do Vamos Santos. lá. Brasão do Santos. O Santos que tá tomando pancada de tudo quanto foi lado e Brasão que tomou 6 do Vasco. O Santos que está na portentosa 15ª colocação do campeonato? Zagueiros. Éder Militão do Real Madrid. Ok. Aí foi treinado por Ancelotti. Fabrício Bruno do Cruzeiro. Ok, tomou aquele nó de Neymar, mas ok, né? Já foi pra seleção. Ok, o quê? Eu não acho zagueiro de seleção, não. Eu também não acho, não. Laterais, Vitinho do Botafogo. Eu fico imaginando... Paulo Henrique do Vasco. Alex Telles.
Entre Juba e Alex Telles, Juba com 200 metros na frente. Que nada. E só levou um. Que nada, pois é. Pois é. Vitinho do Botafogo e Paulo Henrique do Vasco. Meio-campistas, Danilo do Botafogo, pra mim, por mais qualidade que ele tenha, voltou a jogar agora. O cara fez acho que 2 jogos pelo Botafogo, velho. Pelo amor de Deus, sabe? Marcos Antônio do São Paulo. Quem é Marcos Antônio? E Matheus Pereira do Cruzeiro. Aí eu acho justo a convocação. Atacantes, Caio Jorge do Cruzeiro, artilheiro do Brasileirão. Justo. Ok. Rodrigo sem clube. Rodrigo que não joga no Real Madrid. Não joga, não tá sendo, né, utilizado por Xabi Alonso. E Ney, Lágrimas de Crocodilo Mar, convocado. Velho, sem sacanagem nenhuma, não tem um convocado aí, tirando os do Cruzeiro, que estão no G4 do Brasileirão. Time que é sexto, time que é oitavo. E o que tá no Real Madrid não tá no Real Madrid, Rodrigo, né? Só é de Militão. Bom, é isso aí. Gabriel Brazão, bicho? Aí não quer falar de descaração, não? Pois é. Não. Quer que eu trate com normalidade, pô. Vou tratar com normalidade. Pode ficar bem tranquilo que eu vou tratar com normalidade. Essa listinha fantástica. João Gilberto tá aqui dizendo, com todo respeito, os jogadores do Bahia não ganharam nada. Isso não pode pesar, não? Vamos lá. Gabriel Brazão ganhou o quê? Vitinho ganhou o quê? Paulo Henrique ganhou o quê? Danilo ganhou o quê? Marcos Antônio ganhou o quê? Matheus Pereira ganhou o quê? Caio Jorge ganhou o quê? Uma convocação. Ganharam uma convocação. Mas vamos lá. São Paulo, Europa, Minas, Rio, São Paulo, Minas, Espanha, São Paulo. São Paulo. É. E a gente ri. Pois é. Então, daí vocês tiram qual será o porquê desse argumento e por que é tão importante a gente bater nessa tecla, gente, porque por mais que o Bahia Futebol Clube seja feito aqui de Salvador, por mais que a gente tenha uma maior aproximação com Bahia, com Vitória e com, evidentemente, os clubes do Nordeste, não dá pra gente ficar alheio ao que acontece no resto do país. Ah, vamos ser bairristas. Mas ser bairrista também significa, cara, se apontar e colocar o dedo na ferida do que acontece com certeza. A nível nacional, com velho. Certeza, é por isso que o Bahia Futebol Clube tem essa proposta, sabe? Porque senão, quem é que vai falar por nós? Quem é que vai interceder? E vai normalizar isso? A gente não pode vai achar normalizar? Que isso é normal. Não vai. Não pode de maneira alguma, velho. Não vai. Sabe? Então, assim, o Bahia é o 4º para 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Como é que você não tem um jogador que fosse pra enganar? Mas, velho... Mas faria sentido. Faz muito mais sentido do que Paulo Henrique do Vasco. O Thiago Daltro, deixa eu mandar um abraço pra filhinha dele, a Marina, 4 anos hoje, que tá completando, muita alegria, diz que ela é tricolor. Ela mora em São Luís, mas não perde nada do Bahia. Então um beijo pra ela aqui, toda a equipe do BFC. Valeu, Thiago, um abraço. Pedro Santos, a gente não tem, infelizmente, motivos racionais pra torcer pelo sucesso da seleção brasileira. Porque não é uma questão de tem que convocar porque é da região. É uma questão de você entender que ou ela representa um país ou ela representa uma região. Sim. Ela tá representando que Brasil? Qual o Brasil que ela representa? Então, se alguém chega e diz assim, aí é por isso que eu digo, quando alguém chega e diz, eu torço pra Argentina. Concordo? Não, vou dizer que tá errado também não. Eu digo que tá errado. Tá, eu vou fazer o quê? Por quê? Eu digo. Velho, a gente já reclama. Seleção, pô. Pois é. Não, aí é demais pra... Não se sente representado, quer torcer, eu vou fazer o quê? Aí, velho, aí eu ignoro solenemente. Pois é, mas eu conheço gente que torce pra Argentina. Eu tô dizendo você... Tem tio meu que torce pro Uruguai. Pois é. Baseado no mais absoluto nada. Cássio, vou torcer pro Uruguai. Porque sim. Porque sim. Vou dizer eu não concordo, mas beleza. Enfim.